Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem? Hoje vamos começar pela página 64 da apostila. Vamos fazer primeiramente a leitura dessa história em quadrinhos, que diz assim, me acompanha aí pela apostila de vocês. Ei mãe, o que é esse tal do efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar. Claro, você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta é esse que você me deixa. Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais de uma quadra. Ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas de gelo, ok? Observe que o personagem Calvin está um pouco desesperado em relação a essa questão do planeta, da poluição, do aquecimento global e do efeito estufa. E a mãe fica até um pouco surpresa, né? Porque esses comentários estão vindo dele, que é um menino que não gosta sequer de andar uma distância, certa distância a pé, né? Gosta de andar de carro. E a gente sabe que a queima de combustível do carro causa poluição, contribuindo também para a alteração do efeito estufa e também para o aquecimento global. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é efeito estufa. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, já estudaram isso nas aulas de outras disciplinas, e aí nós vamos relembrar um pouquinho o que é esse conceito. O efeito estufa nada mais é do que um processo natural, é algo bom para o planeta Terra, tá? Então é um processo natural que ocorre na atmosfera, fazendo com que as temperaturas permaneçam adequadas. Então o efeito estufa é um fenômeno natural responsável por manter a temperatura do planeta Terra equilibrada, e isso faz com que o planeta Terra seja um lugar habitável, um lugar onde pode ter vida, né? Assim como nós temos vida e animais, né? Toda essa biodiversidade que existe no planeta Terra. Então, o efeito estufa está ligado a essa capacidade que a atmosfera terrestre tende a acumular calor. E o calor proporciona vida para nós, tá bom? Agora, é importante que a gente entenda também que o efeito estufa, né? Como eu acabei de explicar, é um fenômeno natural que ajuda na questão da ajuda no equilíbrio da temperatura do planeta Terra, mas o aquecimento global tem um conceito diferente. O aquecimento global já é um agravamento do efeito estufa gerado por ações humanas. Então, quando ocorre o aquecimento global, isso significa que o efeito estufa entrou em desequilíbrio. E isso acontece por causa das ações dos homens mesmo, como as queimadas, a poluição, a questão dos combustíveis utilizados, que também poluem o ar. Então, na atividade 3, pergunta o seguinte: o que o efeito estufa tem a ver com a mobilidade urbana? Então, como nós estamos estudando, né, sobre esse assunto, a questão da mobilidade urbana, nós podemos perceber aqui que quanto maior o número de carros, maior o número de automóveis, né, de veículos, maior também será a poluição. Então, se eu tenho mais carros, mais veículos nas ruas, e aí eu também tenho mais poluição, isso significa que o efeito estufa do planeta Terra vai ser afetado. Então, eu tenho mais automóveis, gerando mais poluição. Isso vai gerar, então, vai afetar o efeito estufa, fazendo com que ele tenha um desequilíbrio, e aí nós podemos ter, então, o aquecimento global. Portanto, a pergunta 4 diz o seguinte: por que Calvin parece se preocupar tanto com o efeito estufa? Como vocês puderam observar, o desequilíbrio do efeito estufa pode gerar o aquecimento global. Isso significa que o planeta Terra, né, o planeta Terra e a vida de todos os seres humanos e os animais, toda essa biodiversidade do planeta, a vida vai ser afetada também. Isso vai gerar impactos negativos na vida das pessoas, dos animais e de forma geral no planeta Terra. A atividade 5 pergunta como a mãe de Calvin reagiu às perguntas do filho. Então, qual foi o posicionamento dela? É só vocês observarem ali a questão da tirinha, tá? A atividade 6 pergunta se a expressão facial, ou seja, a expressão do rosto, e a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história. Aqui vocês precisam pensar se esses elementos ajudam a expressar emoções, sentimentos, as atitudes dos personagens e se dessa forma conseguem contribuir com a história e com o sentido dessa história também. Na página 65 nós vamos fazer essa atividade juntos, ok? Nós temos diversos tipos de balões que marcam as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos.
E aí eu preciso que vocês entendam o que expressam estes balões. Então vamos lá. No primeiro caso aí, nessa primeira linha, né? Lá de cima nós temos 3 tipos de balões. O primeiro, ele está representando, ele está expressando um balão de fala em tom de voz normal, tá? Então é só vocês escreverem isso daí. Balão de fala em tom de voz normal. O segundo é um balão de cochicho. Observe que o balão de cochicho, ele tem essas linhas pontilhadas. Ele é diferente do balão de fala, que tem a linha totalmente preenchida. Se tivéssemos aí um balão quadrado com a linha preenchida, também seria um balão de fala. Porém, se tivéssemos, por exemplo, um balão todo pontilhado quadrado, né, em outro formato, seria também um balão de fala, diferenciado aí pela questão da linha. O terceiro balão, que é uma nuvem, né, nos lembra uma nuvem, é um balão de pensamento, tá bom? Aí nós temos aqui já na segunda parte, esse balão todo riscadinho assim, né? Esse é um balão de grito, que expressa um grito, tá? Logo ao meio, esse balão que nós temos várias pontinhas, é um balão que representa a fala de mais de um personagem. Observando aí, nós teríamos 4 personagens falando, ok? Então, um balão que representa a fala de mais de um personagem. O balão que está com uma lâmpada é um balão de ideia. Esse é bem tranquilo, acredito que vocês conheçam ele bastante. Logo aqui embaixo, nós temos balões com pontos, com pontuações, né? O primeiro expressa uma dúvida, um balão de dúvida. O segundo expressa admiração, né? Um balão que expressa admiração. O terceiro expressa dificuldade de se expressar, também utilizado para dar continuidade a uma fala, tá bom? Por último, nós temos aqui a última carreira, esse balão aqui que tem esse formato diferenciado aí ao final, ele representa choro, tristeza, tá bom? O balão do meio com as notas musicais representa uma fala cantada, musicada, tá? Relacionada à música. E por último, nós temos um balão com esse risquinho, que pode representar raiva, tá bom? Então, vocês vão preencher com essas informações que eu acabei de explicar, e aí vocês farão a atividade 8, que está na página 66. Aqui nós voltamos a falar um pouquinho sobre onomatopeia, né, que é uma figura de linguagem utilizada para representar sons ou ações de objetos, pessoas ou animais. As onomatopeias, como vocês já sabem, são muito utilizadas em histórias em quadrinhos, tirinhas também. Então, além dos balões, a onomatopeia é um recurso que nós vemos muito nesse tipo de história, de texto, tá? Então, vocês vão identificar o som que as palavras a seguir estão representando. Por exemplo, no primeiro caso, ha, está representando riso, ok? E aí vocês tentem identificar o que cada uma das onomatopeias está representando. A atividade 9, vocês precisam acrescentar aqui outras onomatopeias que vocês conheçam. Lembrando que as onomatopeias nós temos diversas, são muitas, então não vale dizer que vocês não conhecem aqui nenhuma, tá? Vocês precisam dar alguns exemplos aqui, ok? Nós vamos finalizar então a aula aqui na atividade 9, essa sessão tirar de letra nós faremos numa próxima aula, tá bom? Beijão pra vocês e a gente se vê na próxima aula.